Lucas, capítulo de número 7. Versículo de número 11. Deus está aqui. Cada ano que passa, esta feira me surpreende pelo profissionalismo, pela qualidade e principalmente pela espiritualidade. É uma feira sui generis no Brasil, não há nenhuma outra que tenha isso. Parabéns, Marisa, parabéns a toda a equipe. Sustente esta feira assim. Aconteceu um pouco depois, irei da cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam, e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Amém? Incline a cabeça por um momento. Senhor, uma vez mais eu te exalto e te glorifico, porque esse é apenas o primeiro tempo, onde nós entraremos numa grande batalha. Teremos alguns minutos de guerra nesse lugar, porque embora tudo aqui pareça ser um show, um espetáculo, nessa manhã não é. Nessa manhã é um culto de adoração ao eterno El Shaddai. E na medida que eu estiver ministrando a sua palavra, o Senhor tem liberdade para curar, para batizar com o Espírito Santo, para libertar as vidas e para dar sentido aos corações. Senhor, cerca este lugar com a sua presença, e num raio de 5 quilômetros onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem daqui, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será manifesta. Abre as comportas do céu sobre este lugar e manda do céu para a terra uma comitiva de anjos, que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos, comecem a esparramar essas brasas entre nós, e onde houver alguém cheio do Espírito Santo, pega ele nesta manhã, Pai, e mostra o caminho da verdadeira adoração. É o que eu te peço, em nome de Jesus. E a igreja diz amém. Os que podem, dê a Jesus uma linda salva de palmas. E vamos só assim. Glória a Deus. Nós temos 2 cultos hoje. Vou ministrar agora, e às 3h30 parece que eu volto para cá de novo. Talvez não vai dar nem tempo disso aqui, nós vamos emendar. É assim da tarde. Quem aguenta? Quem aguenta? Eu amo a Bíblia Sagrada. Desde criança eu me apaixonei por esse livro. Com 7 anos de idade eu já era coroinha no catolicismo romano, e aos 9 anos eu já tinha lido inteiro, de capa a capa, a Bíblia versão Ave Maria. Naquela Bíblia tinha outros livros que na nossa não tem, que são livros muito interessantes, e essas histórias mexeram com a minha cabeça. De lá para cá eu já li a Bíblia mais de 30 vezes, de capa a capa. Escrevi 18 livros acerca dela e uma enciclopédia. E cada vez que eu abro a Bíblia, eu ainda descubro coisas novas. Não é um livro comum, nunca foi e jamais será. Na minha infância, me ensinaram que ela fechada era só
um livro, mais aberta era a boca de Deus falando. E hoje, mais velho, mais experiente, eu digo que me ensinava errado, porque ela aberta ou fechada é a boca de Deus. Ela fechada já provoca temor nas pessoas. Pela lei americana, toda vez que alguém é julgado, o livro sagrado é usado para que as pessoas coloquem a mão sobre ele e façam o julgamento. Então esse livro não é comum. Ame esse livro e se apaixone por esse livro. Devore esse livro. Não substitua ele pela revista Veja. Não substitua ele pelas notícias da internet. Não troque esse livro por nenhum livro do Sidney Sheldon. Ensine os seus filhos. Podem até ler a saga Crepúsculo, mas leiam antes a Bíblia Sagrada. Por causa deste livro, a humanidade ainda está de pé. Porque esse livro não é comum. Quantas e quantas vezes em sala de aula acabei discutindo com os meus professores, porque alguns deles diziam que esse livro era um livro que tinha 40 autores. E como é que alguém pode acreditar num livro que tem 40 autores? Então eu saí a peleja para defender esse livro e dizer: não, a Bíblia não tem 40 autores, ela tem 40 escritores. O autor da Bíblia é um só. O Senhor é Jeová. Eu sei que as mentes mais sagazes, mais pensantes do nosso século tentam de tudo para desmotivar e desmerecer a crença nesse livro. Contam que lá no interior de São Paulo, onde eu nasci, há alguns anos atrás, quando era lei de se ensinar religião na escola, uma professora dessas que ensinava por ensinar, porque era paga para isso, falou sobre algumas histórias da Bíblia, e no intervalo ela fechou a Bíblia e disse aos seus alunos: não acreditem em tudo que eu falei, eu só estou ensinando porque eu recebo para isso, mas as histórias da Bíblia são mentirosas. E no meio das crianças tinha um menininho bem evangélico, porque as crianças evangélicas são ensinadas desde pequeno a crer na palavra. Então levantou o menininho e disse: por que, tia? Ela disse: porque o livro é mentiroso. E ele disse: o meu pastor me ensina todo dia na igreja que esse livro não tem mentira nenhuma, porque Deus é quem é o autor desse livro. E a professora então disse: eu vou te contar só uma história para você levar para o seu pastor, e vou te provar que esse livro é mentiroso. E ela disse: sabe a passagem do Mar Vermelho, quando o mar se abre, Israel atravessa e todo o exército de Faraó morre afogado nas águas do mar? E ele: sim, professor. E ela disse: aquilo é mentira. Aquilo é um fenômeno da natureza que acontecia de tempos em tempos lá no Mar Vermelho. Pode ver que eles não atravessaram o meio do mar, eles atravessaram o braço do Mar Vermelho. Havia uma estiagem em certo tempo do ano, e Moisés, como conhecia um pouquinho do tempo, sabia exatamente que naquele dia as águas estariam mais rasas. A água não secou no mar, disse a professora. Ficou ali com pelo menos uns 15 a 30 centímetros de água. Então Israel não atravessou um fenômeno milagroso, ele atravessou porque as águas estiaram, e aquele momento foi mitigado com 30 centímetros ali. As crianças olhando para ver a reação do menininho, e o menininho, a princípio em silêncio, na sequência soltou um grito de glória a Deus. E a professora perguntou: por que você está dando glória a Deus? E ele: nem o meu pastor me ensinou que o milagre foi tão grande, professora. Eu falei assim: mas como? Eu estou dizendo que o mar não secou. Ele disse: pois é, a senhora está dizendo que ficou 30 centímetros de água, quer dizer que o meu Deus afogou o exército de Faraó e os cavalos em 30 centímetros de água. O milagre maior do que você jamais pensei, professor. Ame esse livro, faça dele o seu companheiro nas horas principais. O texto que eu li é um texto simples. E no último ano eu fiz um pacto com o Senhor de parar de pregar mensagens que fazem o povo pensar demais, porque o nosso povo anda meio lerdo do pensamento. É sério, o povo não acompanha 40% do que é pregado durante o período de uma hora. É a única coisa que o povo absorve. 60% se perde. Então eu falei para o Senhor me dar graça para pregar as histórias simples da Bíblia, as histórias que eu cresci ouvindo. E esse texto que eu li, para mim, é um dos textos áureos da minha infância. Pergunte por quê? Aqueles pontos todo mundo perguntar direito. Só se perguntar fazendo biquinho. Ah, que povo fofo. É por isso que eu amo o estado do Paraná.